Fala galera, pela primeira vez nós estamos fazendo um ao vivo aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar a respeito de missões hoje para iniciar essas lives que nós teremos toda segunda-feira aqui pela página da Cultura do Reino. Pelo menos vamos tentar, né? Toda segunda-feira. Vamos esperar mais o pessoal chegar aqui, entrar e a gente dar início à nossa transmissão aí com todas as pessoas para participar aqui junto conosco. Bom, antes de mais nada, quero fazer uma apresentação breve para vocês. Meu nome é Robert Marques, faço parte da Cultura do Reino e também pastoreio a Igreja Reino em São Paulo. Nós somos uma igreja missionária e cremos que Deus está levantando homens, mulheres de todas as idades, em todas as nações, respondendo aos céus aquilo que está sendo liberado pelo Espírito Santo para toda a igreja. Eu creio que sinais estão apontando a volta de Jesus. Eu creio também que o Espírito Santo está fazendo um grande investimento sobre a igreja, despertando, levantando pessoas para colocar a mão no arado e cumprir com o ID do Senhor Jesus, né? Foi para isso que ele viveu, morreu, ressuscitou, enviou seu Espírito, nos capacitando a cumprirmos com a vontade dele sobre toda a terra, levando seu amor às nações. E estamos muito felizes em fazermos parte disso, né? Essa geração, nós estamos neste século, nessa geração, nessa cidade, nesta nação, nesta terra, porque o Senhor assim permitiu com que nós pudéssemos fazer a vontade dele, né? Então, a Cultura do Reino, ela tem aproximadamente, vai fazer 2 anos, né? E nós estamos indo para o terceiro ano, estou me confundindo um pouco nas datas aqui, mas nós inicialmente começamos em janeiro de 2014 como um evangelismo nas ruas da cidade de São Paulo, porque era algo que já queimava muito o nosso coração a respeito da igreja fora das 4 paredes, né? Tudo que nós estávamos gerando em um ambiente de oração e adoração por muitos dias, muitos meses e anos, o Senhor nos expôs e a gente foi para as ruas da cidade de São Paulo e ministrar para os perdidos e os perdidos até mesmo os crentes, né? Deus ama os crentes também. E foi um tempo muito maravilhoso, nós fomos em muitos parques e foram momentos onde vimos sinais, milagres, maravilhas, pessoas sendo curadas, recebendo palavras proféticas, recebendo curas, enfim, foi maravilhoso. E uma coisa muito interessante nisso, que no início da Cultura do Reino, é que nós percebemos que a maioria das pessoas querem ver o extraordinário acontecendo, né? Querem ver um paralítico levantar, ou uma pessoa sendo curada, enfim. Muitos querem ver o extraordinário, né? Mas na maioria das vezes, Deus ele opera no simples. Deus faz a maioria das vezes no simples e nós não percebemos. Nós vemos isso nas Escrituras, os discípulos. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala lá que no final do livro de Lucas, havia 2 homens de Emaús, que eles estavam saindo de Jerusalém. Lembra-se que antes Jesus mesmo havia dito, né, que em Atos, no primeiro capítulo de Atos, dizendo: não saiam de Jerusalém, antes vocês serão revestidos de toda a autoridade, todo o poder dos céus. Então esperem, aguardem. Mas aqueles 2 homens, depois que Jesus morreu, para eles praticamente acabou-se a esperança, acabou Jesus, acabou todo o brilho, não havia mais nenhum significado pelo qual eles pudessem lutar por uma causa, né? Então eles saíram entristecidos e nós vemos uma cena muito interessante, que aqueles 2 homens estavam ali a caminho de Emaús e o próprio Jesus mesmo se apresentou a eles e perguntou: cara, o que está acontecendo aí com vocês? Vocês estão tristes? E aí aqueles 2 homens responderam para Jesus: você não está sabendo o que aconteceu com o Messias, o Cristo, Jesus, que foi enviado para salvar o povo, mas o seu povo o entregou aos ímpios, aos pecadores, ele foi crucificado, foi morto. Então a gente vai voltar a fazer o que nós fazíamos antes, vamos voltar à nossa velha vida, porque não há mais esperança. A esperança que tinha já não existe mais.
Então, Jesus, como se tivesse conversando com dois amigos, falou, cara, mas me conta mais essa história aí, parece dois amigos da roça, assim, conversando, me conta mais sobre essa história aí, o que está acontecendo? E aqueles homens começaram a falar, tal, já era tarde da noite, então Jesus já ia se despedindo, e aqueles homens falando, não, fica mais um pouco aí, porque já está tarde da noite, e come, e no dia seguinte você segue viagem. Aí Jesus, tá bom, ok, vou ficar. E ficou. Quando existe a famosa cena que todos nós precisamos recordar. A Bíblia diz que Jesus começou a falar das Escrituras acerca do que deveria ter acontecido com o Messias e tal. E aí Jesus fez um gesto que aquilo trouxe uma identificação para aqueles homens. Jesus pegou o pão, partiu e deu graças aos discípulos, dizendo, comei, bebei e fazei isso em memória de mim. Aí a Bíblia diz que as escamas dos olhos deles caíram e eles perceberam que era Jesus. E a Bíblia fala que Jesus estava todo o tempo ao lado deles, mas eles não perceberam. E então Jesus se retirou do meio deles e aqueles homens sentiram seus corações queimando pela presença que estava ali. E aí depois eles se deram conta que era Jesus. Bom, isso foi para iniciar um pouco do que como começou a cultura do reino nas ruas da cidade de São Paulo, e hoje nós estamos realizando alguns cultos mensais aqui em São Paulo, toda a última sexta-feira. Nós temos os cultos da cultura que tem um propósito de unidade, um propósito de despertar a igreja com a chama missionária, estarmos em comunhão, buscarmos ao Senhor juntos, são dias de convocação, e tem sido maravilhoso, completamos um ano de culto, nós teremos ainda esse ano, e tem sido bênção para todos nós. Bom, eu quero agradecer meu filho Felipe, que está aqui do lado, 13 anos de idade, que preparou tudo isso aqui para vocês, meu webmaster aqui, maravilhoso. Fê, te amo, filho. Beijo. Também a minha esposa, linda, maravilhosa, a Érica, da qual sou casado há 4 anos com ela, temos junto 3 filhos, praticamente, né? E queremos ter mais, glória a Deus, aleluia, multiplicar e encher toda a terra. Vamos lançar as nossas flechas às nações, então a gente precisa fazer muito filho, né? Brincadeira. Mas quero deixar aqui registrado o quanto eu a amo. Foi ela que foi a catalisadora da chama missionária no meu coração. Eu vim de uma igreja, Visão Celular, Governo dos 12, e eu pensava que missões, para mim, o meu auge era somente célula, né? E célula é bênção, tá, irmãos? Não fica contra a célula, não, porque célula é bênção. E então, ela acendeu essa chama missionária no meu coração, né? A partir do momento quando eu comecei a congregar na igreja em Mospe, que é uma igreja oriental, missionária oriental de São Paulo, foi aí que jogaram gasolina em cima de mim, tive contato com o Gregório, do qual eu participei de uma conferência de avivamento. Para quem não conhece Gregório, Gregório é um americano que serve a nação brasileira há mais de 30 anos, ele é um avivalista, ele é um missionário, ele serviu a Jocum durante muitos anos, viajou o mundo inteiro pregando o amor de Jesus, e ele foi uma das pessoas usadas por Deus para acender essa chama missionária no meu coração até a volta de Jesus. Bom, vamos lá, vamos agradecer a turma aqui que está nos comentários, quero agradecer o pessoal da Igreja Reino. Lá, vamos ver quem está aqui, quem entrou, Júlio César, vamos ver Rodrigo Ferreira, Gelson, Rafael, Gustavo Henrique, Guga, está em Caldas Novas, missionário lá, ele é um evangelista, viu, gente? Em menos de 6 meses ele casou, foi noivo, casou e teve um filho, vai ter um filho, você é um evangelista. Paulo Barbosa, André Lepre, Caracioli, Keliane, esposa do nosso amado Gustavo Henrique, conhecido como Guga. Daniele também, de Caldas Novas, dia 1º de fevereiro a gente vai ter um encontro lá. Ramon, Jonathan, Graça, Jefferson tá lá em Maravilha, cidade de Maravilha, benção demais, é uma maravilha, quero conhecer aquele lugar. Jefferson foi uma das pessoas que eu conheci no começo da minha caminhada, foi assim, um cara que incendiou muito o meu coração também. Eu tenho que deixar registrado aqui, porque ele é uma pessoa muito especial, mora no meu coração. Ele tem 3 flechas na mão dele, vai lançar essas flechas a lugares muito longes, que vai levar o amor de Jesus, a chama
de missões, a chama do amor, do Espírito Santo. Vamos lá, Raul, Maurício. O Gustavo aqui tá comentando bastante, né, Gustavo Henrique? Mas vamos lá. A Sheila, salve família, Sheilinha, lá da Igreja Reino, Pastor Raul. Bom, gente, vamos lá, né? Estou falando demais aqui. Para começar, eu quero falar uma coisa muito interessante que foi postado no site da Cultura do Reino, Missões, uma prioridade, né? E lá vocês podem ver alguns dados mundiais a respeito do trabalho missionário nas nações. Vou falar alguns dados para não ficar muito longo a minha fala. Bom, nós temos mais de 7 bilhões 500 milhões, mais quase 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, a população mundial, né? E existe 2,3 bilhões de cristãos no mundo e tem 1,5 bilhão de muçulmanos e as demais de outras religiões, e até mesmo existem religiões não desconhecidas. São 33 milhões de religiões desconhecidas. São dados da missões desesperadores, estatísticas desesperadoras das missões mundiais. E vamos ver alguns dados aqui para a gente começar a entrar nesse tema de missões. Dos 7,4 bilhões de pessoas no mundo, 2,7 bilhões vivem entre grupos de pessoas não alcançadas do mundo, né? E 1,6 bilhões são completamente não evangelizados. É um dado bem alarmante. 90% dos missionários estrangeiros trabalham entre grupos de pessoas já alcançados. Para você ter ideia, depois da igreja de Atos, lá no ano de 100 depois de Cristo, havia 360 pessoas alvo para cada cristão. Agora há apenas 7,3 pessoas alvo para cada cristão no mundo. Ou seja, é muita gente para ser evangelizada, muita gente para ser evangelizada. Outro dado, 91% de toda a extensão cristã evangélica não tem como alvo os não cristãos, mas tem como alvo os outros cristãos. Ou seja, nós perdemos mais tempo despertando a igreja do que salvando o perdido. Então, essa balança está errada, né? Existem muitas denominações, muitas igrejas, vamos falar no contexto do Brasil, mas basta você sair da porta da tua casa, você vai ver umas 5 igrejas a cada quarteirão, né? E não há nenhum tipo de mudança no bairro. Então, parece que essa balança está um pouco errada, né? Porque nós vemos hoje, segundo os dados do IBGE, mais de 42 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, e não está trazendo uma transformação como se espera, porque se nós olharmos o ministério de Jesus, Jesus teve 12 discípulos que transformou o mundo de ponta cabeça. Hoje nós somos mais de 42 milhões de cristãos evangélicos que não mudam nem a própria casa. Então nós percebemos nisso tudo que a mudança ela parte dentro do âmbito familiar. Se nós queremos ser sal e luz na nossa cidade, em nossa nação, primeiro nós precisamos ser sal e luz dentro da nossa casa. Isso se refere ao homem assumindo a sua responsabilidade como sacerdote. A Bíblia deixa muito claro sobre isso. Todo homem foi chamado para ser um sacerdote dentro do seu lar, pastorear o coração da sua esposa e pastorear o coração dos seus filhos, se assim ele tiver esposa e filho. Já se o homem é solteiro, ele tem a responsabilidade com os seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Então, ninguém está isento sobre essa questão de missões dentro da igreja. Porque quando nós olhamos as escrituras, vemos lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 19, Jesus, quando ele está terminando quando ele ressuscita, ele comissiona os discípulos, dizendo assim: ide pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos, né? Ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Ou seja, fazer discípulos, a comissão não é apenas para líderes da igreja, no caso, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, todos foram chamados para fazer discípulos. E fazer discípulo, a grande comissão, não é uma sugestão e muito menos uma opção, é um mandamento, é para todos. Porque muita gente pensa na igreja que
esse chamado específico é apenas do pastor, mas não, é de todos que foram salvos, todos que foram transformados por Cristo Jesus, todos aqueles que foram crucificados com Cristo Jesus, que diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então você foi chamado sim para a grande comissão, todos nós fomos comissionados. Engraçado que uma vez eu vi de um pastor numa igreja dizendo que nem todos têm chamado. Mentira, todos têm chamado, sim, senhor. Todos foram chamados para pregar o evangelho, fazer discípulos, todos foram chamados para manifestar o amor de Jesus de várias formas. Ou seja, nós entendemos que Deus, ele não é uniforme. Deus, ele é multiforme, por isso que a Bíblia fala em Efésios, a multiforme graça de Deus. Deus não trabalha de uma única forma, Deus trabalha de diversas formas. Eu creio que Deus usa pessoas diferentes, com características diferentes, para o mesmo propósito. Essa é a beleza do Evangelho. Quando Deus usa pessoas diferentes para o mesmo propósito, ou seja, cada um tem suas características diferentes, seus dons, talentos, chamados diferentes, mas nós caminhamos para o mesmo propósito, que é levar salvação ao mundo, é fazer com que as pessoas sejam discípulos de Jesus, sejam seguidores de Jesus e façam o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram. Então esse é o nosso chamado. Hoje em dia nós vemos uma igreja cheia de pessoas vazias, então nós precisamos mudar isso. Uma vez o Gustavo falou para mim que a igreja hoje está parecendo rodoviária, ao mesmo tempo pessoas entrando, ao mesmo tempo pessoas saindo. Se nós temos 42 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, também existem 42 milhões de cristãos evangélicos saindo da igreja. Porque nós cremos que precisa haver uma sinergia, uma comunicação entre os ministérios para que possam caminhar para o mesmo propósito. Porque o que nós estamos vendo é cada um fazendo o seu reino, né? Mas a gente precisa alinhar o nosso pensamento, o nosso coração com o que a palavra de Deus fala a respeito de missões. Missões é um mandamento, missões é para toda igreja, por isso que nós cremos que a igreja precisa ser uma igreja missionária. Não pode ser apenas uma igreja que pense somente em células. Eu gosto muito das células. Tem pessoas que foram abusadas por igrejas que têm sistema em célula, que trabalham em células. E uma coisa que nós aprendemos durante esse tempo que o Espírito Santo tem falado comigo, não é o quanto, mas como nós estamos fazendo, a motivação do nosso coração. Porque muitas vezes nós fomos com um diálogo dizendo, não é quantidade, né? Mas lá no coração é simplesmente puramente quantidade. Então nós precisamos reverter esse quadro onde o nosso diálogo, o nosso discurso não passa apenas de qualidade, mas a gente tenha no coração a pureza de expressar isso, porque a adoração, tudo que nós fazemos, adoração, serviço, oferta, primeiro precisa vir do coração. Tudo que nós fazemos e falamos é expressão de tudo aquilo que vem do coração. Então a igreja, em todos os aspectos, ela precisa ser uma igreja missionária. O que é uma igreja missionária? Missões, é o que você faz. Missões existe a missão e existe a visão. Visão é onde você quer chegar. E para você saber como você quer chegar, você precisa fazer. Ou seja, missão é o fazer, eu ponho a mão no arado. O discípulo de Jesus é aquele que renuncia a tudo, não é apenas uma área financeira, ou estou renunciando à minha área sexual. Não, é renunciar a tudo. Se alguma coisa na sua vida precisa romper, é necessário você aumentar a renúncia para que você possa intensificar a intimidade com o Senhor, porque nós cremos que a prioridade de todo discípulo de Jesus é a comunhão com o Espírito Santo. A missão é consequência da sua vida com Deus. Por isso que Jesus fala assim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, a nossa prioridade é a comunhão com o Espírito Santo, vida de oração, ler sua Bíblia todos os dias não é apenas quando você quer, mas quando você não quer, aí que você precisa ler sua Bíblia e meditar na palavra do Senhor, santidade, intimidade, jejue com frequência para que mate um homem interior dentro de você, para que você não alimente a sua vida com coisas do mundo, mas com o Espírito. Nós fomos chamados para andarmos e vivermos no Espírito. Então, nós precisamos alimentar aquilo que está dentro de nós. Amém, irmãos? E a missões, ela é uma prioridade da igreja, né? Tem mais alguns dados para vocês aqui, ó.
Olha só, 60% dos povos não alcançados vivem em países fechados para missionários estrangeiros. Olha só, mais de 160 mil crentes são martirizados, mortos a cada ano. Quando você ouve esses dados, o que você sente no seu coração? Você trata isso como uma normalidade, como algo muito normal, muito comum? Será que você se acostumou com o absurdo? Será que esses dados, para mim, é um absurdo? E eu me sensibilizo com isso, porque quando o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele está dentro de mim, eu preciso sentir esse peso de glória no meu coração, em saber que irmãos nossos estão sendo mortos por causa do Evangelho, né? E eu creio sim que a perseguição, o sangue dos mártires são as sementes para que o Evangelho alcance lugares maiores. Então eu creio muito nisso. Eu creio que eles estão recebendo a recompensa, né, da vida deles. Mas nós precisamos olhar para o global. Nós temos que agir localmente, mas pensar globalmente o que Deus está fazendo nas nações. Olha só, mais um dado aqui para vocês. 70% dos cristãos nunca foram informados sobre o número de indivíduos não evangelizados no mundo. Olha só, o cristão americano e o brasileiro dá em média apenas 1 centavo por dia para missões mundiais. É para ficar muito chateado, não chateado, inconformado com isso. Existem 3 formas de nós ofertarmos para o Senhor. E muita gente pensa, nossa, lá vem com dinheiro de novo, né? Porque cristão evangélico, infelizmente, ele é associado ao dinheiro. Pastor, então, né, nem se fale. Então, quando a gente fala desse assunto, esse assunto de oferta, contribuição, existem 3 formas de nós contribuirmos para missões. Quando eu falo igreja, eu estou falando de missões também, tá, irmãos? Porque a igreja é uma igreja missionária. 3 formas. Tempo. O quanto de tempo você está investindo para a causa do evangelho? Será que você está investindo mais o seu tempo para os seus estudos, para a sua faculdade, para o seu trabalho, para as suas coisas? Será que você realmente está pensando no próximo ou você está pensando em você mesmo? Porque nas Escrituras nos ensina que o verdadeiro discípulo de Jesus, a principal marca de Jesus, é quando ele ama a Deus e ama o próximo, é o amor, né? Então, é uma forma de nós ofertarmos para o Senhor tempo, e o diabo sabe perfeitamente disso. E a forma dele roubar o nosso tempo é trazendo distrações. Como diz lá em Salmos, ele fala assim: Senhor, livra-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos, porque o inimigo do avivamento são as distrações. E hoje em dia, existem muitos profetas, muitos cristãos, muitos discípulos sendo mortos por causa das distrações. E existem diversos tipos de distrações. E o diabo sabe perfeitamente isso. O que ele faz? Ele acumula as pessoas de atividades para que ela não lembre de orar. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando vemos Moisés diante do faraó, ele pede assim, ó, liberte o povo para que eles vão adorar o Senhor no deserto. E o faraó disse assim, não, esse povo está muito devagar, dá mais trabalho para eles. Ou seja, ele entendeu que quanto mais trabalho ele dava para os hebreus, menos tempo eles tinham para pensar em adoração, em oração. Então, o que eu creio nisso? Eu creio que oração e adoração faz a missão. Se eu faço a missão e não tenho uma vida de oração e adoração, é melhor que você não faça nada. Sério mesmo, irmão, porque uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, perguntei como está a sua vida de oração. Tá razoável. Como que você ora? Eu acordo, meu primeiro pensamento é Deus. Tá, mas você fala, você expressa o que está no seu coração? Não. 90% da minha oração é eu pensando. Não, isso não confunda com meditação. Meditação é você refletir nas palavras e nas ações de Deus. É diferente de oração. Oração é você expressar o seu coração, uma conversa, é um diálogo. Então, nós precisamos aprender a prática da vida devocional de oração e
E incluir isso, a meditação. Meditação é o refletir, uma pausa, selar, como diz lá no, em Salmos. Não confunda selar, é selar. Selah significa pausa, pausa para meditar naquilo que você orou, naquilo que você adorou e deixar com que o Espírito Santo ministre o seu coração, a sua mente, para que você entenda os direcionamentos do Senhor, que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu estou tratando com vocês é a questão de missões, é uma prioridade. É uma prioridade. Outro dado, 86 países proíbem ou restringem missionários ocidentais. Ou seja, se você fala que você é um missionário ou um pastor, seja lá o que for, algum cargo de liderança eclesiástica em alguns países, você não entra. Então, por isso que hoje que eu creio que muitos missionários que exercem a sua profissão conseguem e podem entrar em países fechados ao evangelho. Por exemplo, nós temos no ranking número 1 de países perseguidos, que é a Coreia do Norte, segundo como chama? Esqueci o nome da instituição lá que estuda da igreja perseguida. Portas Abertas. Portas Abertas fala que Coreia do Norte é o primeiro país que persegue e martiriza cristãos. Então, uma estratégia de entrar em países como esse é através da sua profissão. Por exemplo, imagina só um cara que é um técnico de futebol e ele quer dar aula de futebol para crianças norte-coreanas. Então, se você que está vendo aí, você é um técnico de futebol, comece a colocar isso no seu coração, vai saber que Deus quer te enviar para países fechados, para você ensinar crianças a jogarem futebol e você usa a sua profissão para pregar o evangelho para essas crianças. Como o Paul Washer fala, né? Quem quer fazer missões, vá e morra, né? E missões hoje, eu creio muito que a igreja ela foi chamada para preparar e enviar missionários, tanto no contexto urbano como no contexto transcultural, usando suas profissões, ou tem aqueles que têm chamado específico eclesiástico para alcançar os perdidos. Quando eu penso nisso, eu penso que nós precisamos nos capacitar no sentido de faculdade. Faça uma faculdade, vai te abrir muitas portas em campos missionários. Quando a gente fala missão em tempo integral, muita gente pensa, nossa, eu vou largar do meu trabalho, vou largar da minha faculdade e vou fazer missões. Está errado, esse é um pensamento errado. Quem é um cara que foi redimido, foi transformado por Jesus, ele é comissionado a obedecer à grande comissão. Ou seja, em qualquer lugar onde ele estiver, ele foi chamado para pregar o evangelho e fazer discípulos, seja um médico, seja um professor, seja um atleta, seja um artista, todos foram chamados para pregar o evangelho, aqueles que foram salvos e estão vivendo no reino de Deus. Então não fique de braços cruzados, como diz Keith Green, né? Que se Cristo morreu de braços abertos por mim, como que eu posso viver uma vida cristã de braços cruzados, vendo as coisas passando e eu não fazer nada? Né? Eu volto a falar a questão do tempo. O diabo tem roubado muito tempo das pessoas. O diabo só tem ação na vida de alguém quando essa pessoa permite que ela entre no coração dela e faça o que ela quiser fazer. Não ponha a culpa sempre no diabo. Muita gente fala assim, é o diabo. Não, a maioria das vezes é você, sou eu, né? É fácil orar por uma pessoa, expulsar o demônio, mas é difícil expulsar o caráter, né? Que está dentro de nós. Então nós precisamos tratar do nosso caráter em Cristo Jesus, para que nós possamos fluir de uma forma muito redentora, de uma forma muito libertadora, como diz Isaías capítulo 61, versículo 1, que o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Para quê? Qual é o propósito da unção do Espírito Santo? Para pregar o evangelho, para pregar o evangelho aos pobres, curar os enfermos, libertar os cativos e proclamar o evangelho, a graça do Senhor, e virá o grande e temível dia do Senhor. Para alguns, para os que se arrependeram, será grande e maravilhoso. Agora, para aqueles que não se arrependeram, será terrível. Então, sinais estão acontecendo, apontando a volta de Jesus. Muitas coisas estão acontecendo. Deus tem levantado muitos profetas para falar a respeito disso, né? E a gente não pode ficar de brincadeira, como Jesus disse, né? Levante e ore para que não entre em tentação. Sabe por que nós entramos muitas vezes em tentações e em pecado? Porque nós negligenciamos o lugar secreto, a vida de oração. Então eu creio que Deus está levantando missionários intercessores,
Sim, talvez você nunca tenha escutado a respeito missionários intercessores, mas precisa haver uma igreja que ora, uma igreja que se levanta, uma igreja que vigia para que não entre em tentação, porque o diabo está trazendo distrações à igreja, aqueles que estão dormindo, estão no sono profundo. Então acorde, que quando nós falamos de avivamento, nós falamos de despertamento, é como se fosse um relógio, né? Você programa um relógio para despertar e ele vai despertar, mas muitos estão colocando no modo soneca e voltando a dormir, ou seja, Deus, ó o Joaquim aqui, ó, minha flecha, vai ser Joaquim, vai ser missionário Joaquim, fala amém, manda um abraço pro povo. Esse é o Joaquim, meu do meio, lindo, vai lá, Joca. Então, irmãos, nós precisamos ficar atento aos sinais, ao que está acontecendo. Não fique, não se distraia, não perca os seus olhos para os céus, não perca de vista Jesus, o que Ele está fazendo hoje sobre a nossa nação, sobre o mundo. Bom, antes de passar para o próximo tema, vamos ver os comentários aqui. Vamos ver aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar, tá, irmão? Gilvânia, Gil, Amada, Aline, Oliver, pastor, compartilhei para os irmãos do Ceará. Tá vendo só? Jesus fala que a seara é grande, então no Ceará lá tá precisando, porque é muito grande, tá faltando trabalhadores para o Ceará. Emerson Tayoshi, bênção demais, lá Mogi Guaçu, meu irmãozão. André Lepre, venha mais para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Criciúma, Paulo Barbosa, fico muito triste porque minha igreja não se importa com missões, nem missões urbanas ao menos. Vamos falar de missões urbanas e transculturais daqui a pouco. Precisamos fazer missões cada vez mais. Moisés Nascimento, Thiago André. Aí vem alguém e diz, por que tu vai evangelizar na África se tem pessoas aqui para serem evangelizadas? É verdade, existe, muita gente fala assim, né? Nossa, nós temos uma África no Brasil, eu creio, sertão. E África, eu não penso que é só no sertão, né? Quando a gente pensa em África, nós pensamos em miséria, em fome. Então, é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. E a gente pensa, nossa, existe a África no sertão. Mas eu falo para você, existe a África no Morumbi. Existe África no Alphaville, existe África em Gramacho, no Rio de Janeiro, existe África nas comunidades periféricas de toda a nossa nação brasileira, pessoas com fome, mas eu não digo somente com fome de alimento, mas fome pela palavra. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente ouve lá em Isaías capítulo 61, porque o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres. E quando diz os pobres, não é especificamente financeiramente, mas diz pobre de Deus, tá faltando o Espírito Santo, né? Então a gente precisa pensar muito nisso. Enquanto a igreja separar, Moisés Ferreira diz aqui, enquanto a igreja separar fé e cultura, o mundo não verá uma igreja que tenha uma cultura na exata expressão da sua fé. Belém, Pará. Interessante, Moisés, porque quando nós falamos de cultura do reino, é interessante porque em São Paulo nós vivemos uma cultura como? Uma cultura caótica, pessoas estressadas, com pressa, sempre ocupadas, não tem tempo para nada, estão sempre cansadas. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, eu tenho minha faculdade, eu tenho meu trabalho. Ou seja, ela vive a cultura de São Paulo, vive a cultura urbana. E quem exerce uma influência sobre a vida dela não é o reino de Deus, é simplesmente a cidade. Né? Os olhos dela estão fixos na terra, não está fixo nos céus, no reino de Deus. Quando nós falamos cultura do reino, significa que existe, por exemplo, na Ilhas Fiji, cristãos que vivem a cultura do reino, são irmãos nossos. Eles têm uma cultura diferente, tanto que pastores lá usam saias. Para nós aqui, um pastor usando num púlpito seria um escândalo, mas para eles é cultural, é cultura. Eles não veem nenhum problema em relação a isso, mas eles vivem a cultura do reino de Deus. Eles são discípulos de Jesus. Por isso que eu creio naquilo que diz lá em Daniel, né, a respeito que ele fala assim, eu vejo um ancião de dias, né? E fala assim fala a respeito de Jesus,
que fala de Deus e fala de Jesus, e fala que ele virá, o reino dele será inabalável, juntará as nações de toda raça, língua e povos, ou seja, na eternidade, quando Jesus voltar, a gente vai ver muitos homens de tanguinha, índios, né, africanos, asiáticos, pessoal da Oceania também, adorando ao Senhor junto conosco, ou seja, isso é a igreja universal. Existe a igreja local, estabelecida na cidade, e existe a igreja mundial. Então existem cristãos, irmãos nossos, que estão vivendo na Coreia do Norte, na China, Azerbaijão, Afeganistão, Israel, Egito, Colômbia, Estados Unidos. Existem cristãos espalhados por diversas partes do mundo, mas nós não podemos ser influenciados pela cultura local, digo a cultura humanística, né? Das nações, mas a cultura do reino de Deus. O amor é válido para todos. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amar ao Senhor e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é um mandamento universal. Não é apenas de uma pessoa que vive em São Paulo, mas de todo o contexto. Ou seja, nós não podemos viver uma cultura da cidade de São Paulo, caótica. Nós fomos chamados para viver a cultura do reino de Deus. Eu vivo a cultura do reino de Deus inserido na minha cidade de São Paulo. Mesmo sabendo desse contexto todo, eu caminho para viver essa cultura do reino na minha cidade. Bom, vamos lá. Keliane, verdade, missões é muito importante. Keliane tá barriguda, tá esperando o Miguelzinho aí. Jesus tinha 12 discípulos que viraram o mundo de ponta cabeça. Hoje somos mais de 42 de brasileiros e mudamos nem a nossa casa. Voltando a esse assunto, é tão interessante porque o IBGE ele faz uma pesquisa, né? E a pesquisa deles é a seguinte: você é cristão? Sim, eu sou. Você é católico ou evangélico? Eu sou católico. Você é praticante ou não praticante? Eu não sou praticante, não pratico. Cresci de berço. Aí também faz uma outra pergunta: você é cristão? Sim, eu sou. Você é católico ou evangélico? Sou evangélico. Você é praticante ou não praticante? Eu não sou praticante. Como diz Colossenses capítulo 2, versículo 6, apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossenses dizendo: da mesma forma que receberam Jesus como seu Senhor Salvador, ande nele. Receber é diferente de andar, ou seja, nosso problema no Brasil e das nações ocidentais não é receber Jesus. No final do culto a gente levanta a mão, faz a oração de pecador: Senhor, escreve meu nome no livro da vida e eu sou salvo. A glória a Deus, aleluia. E a gente gosta de falar: foram quantos salvos nessa noite? 10 pessoas. Isso é muito bom, irmãos. Eu não tenho nada contra isso, mas isso não muda. Não muda. Porque nós precisamos andar em Jesus, não apenas receber. Receber Jesus é de graça. É a salvação, mas o discipulado, que é o andar em Jesus, custa tudo. Ou seja, voltamos lá no início, renuncia tudo que você tem para seguir Jesus. Quem não renuncia a tudo não é apto para seguir o nosso mestre, nosso Salvador e nosso Senhor. Então precisa abandonar tudo, renunciar a tudo. Quando nós falamos renunciar, muita gente cresceu na igreja com essa palavra: poxa, eu vou renunciar a tudo, vou renunciar à minha faculdade, meu trabalho, eu não quero mais saber, vou renunciar até minha família, vou deixar de ser pai, deixar de ser filho. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando renunciar a tudo, de parar de pensar em você e começar a pensar no coletivo. Sair do eu para ir por nós. Né? Porque o Pai é nosso, o reino é nosso, o pão é nosso, não é o Pai é meu, o reino é meu e o pão é meu. É tudo nosso, é um senso coletivo, isso é unidade. A unidade não é uniforme, a unidade são pessoas que não são uma reunião apenas de pessoas, mas são filhos que se unem, somos um, como Jesus fala, né? Oramos para que sejamos um. Igreja missional, um chamado, isso mesmo, Gê. É uma igreja missional, é um chamado mesmo. Vamos lá. Graça, penso que faço muito pouco, que o nosso Pai nos use sempre. A Bíblia diz que Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Então, a gente não pode simplesmente ter, assim, a primeira morte que surgiu na Bíblia foi Caim, que matou Abel, foi movido por inveja, porque ele viu que ele deu uma oferta que agradou a Deus. Né? Não havia mais nada de mal nisso, mas ele se sentiu com inveja porque ele deu uma oferta melhor, né?
segundo o pensamento dele, mas a questão não estava na oferta, mas sim no coração do ofertante. Há muito tempo nós ouvimos e ensinamos nas igrejas que Deus se agrada das primícias e das ofertas, não, mas das primícias sim. Na verdade, se nós olharmos Gênesis 4, a Bíblia fala, Deus se agradou de Abel e depois sua oferta. Por isso que Deus, antes de ter a oferta, ele quer o coração do ofertante. Deus sempre olha para o coração. Jonathan Bonfim, esses dados estão disponíveis lá no site da cultura do reino.org, meu irmão. Tá bom? Thaís Forma, ótima colocação, pastor. O alvo de evangelizar cristãos. Quando fazemos isso, dizemos que a nossa igreja, onde congregamos, é melhor. Não se parecendo com Cristo, e sim com um cão adestrado, dizendo que ir à igreja é mais importante que ser igreja para quem ainda não conhece a Cristo. Interessante, me fez lembrar a Keith Green, que ele fala uma vez assim que muitos cristãos vão à igreja de domingo como se estivesse visitando Cristo na prisão, né? E aí vão até a prisão e perguntam, e aí Jesus, tá tudo bem aí? Né? E tá precisando de alguma coisa, de uma água, de uma comida? A gente tá falando de tudo aqui para te tirar aí da prisão, tá? É engraçado, mas ao mesmo tempo muito sério, porque é muito cômico isso. Eu fico colocando a mão na cabeça e falo, meu Deus, muita gente está indo para a igreja como se estivesse visitando Jesus dentro de uma prisão, dia de visita, né? E a gente precisa mudar isso. Aí voltamos, vamos lá. Gil Moraes fez um sinalzinho com a mão, acho que é louvando a Senhor, né? Acho que é isso. Gustavo Soares Pilar, meu braço direito que senta do meu lado. Cheguei, pastorzão. Vinícius Krieger, olha, mensagem do poder. Charamanaias, Felipe Rodrigues, distração nas igrejas. Cara, distração tá matando muita gente. André Lima, pastor, andar falando com Deus na rua é oração, sim, claro. O que a gente não pode fazer é ficar calado, né? Como diz lá em Provérbios capítulo 31, dizendo que nós somos voz para aqueles que não têm voz, ou seja, nós podemos ser voz para as pessoas, tanto na oração quanto também na missão. Que é oração sem ação, não há transformação de uma nação. Então nós precisamos orar e fazer, ser e fazer. Precisam caminhar juntas, como dois pássaros. O pássaro só voa com duas asas. Missões indígenas, muito interessante. Minha esposa Érica fez uma viagem missionária há 4 anos atrás em São João da Cachoeira, no Amazonas. Um trabalho que é feito, por incrível que pareça, pela igreja coreana. O pessoal lá da Coreia enviou pastores, missionários, para evangelizar os indígenas e os ribeirinhos. É um povo assim que tem muito povo não alcançado no Brasil, indígenas, ribeirinhos, o pessoal, como chamam, quilombolas, enfim. Tem muita gente para ser alcançada, muita gente ainda só ouviu falar de Jesus, mas não teve encontro com Jesus. Nós somos uma nação muito, né, evangelizada, mas que tipo de evangelho será que estão pregando por aí? Porque a sociedade olha para a igreja, não olha com bons olhos, porque a igreja não está tendo um bom testemunho, porque se nós formos olhar para a igreja de Atos, a Bíblia fala que muitos caíam na graça do povo e tinham em autoestima, eles tinham temor de fazer parte da igreja, porque o que eles viviam era algo incrível, sobrenatural, era um desprendimento de propriedades, de tudo que prendia eles aqui nessa terra, porque a volta de Jesus para eles era eminente, eles tinham um temor muito grande pela volta de Jesus, né? Então a gente precisamos resgatar esse temor. Thomas Messelli, só uma pequena correção, a África é um continente, não um grupo de pessoas carentes sem Cristo. Isso mesmo, Thomas. É um continente africano maravilhoso que precisa ser alcançado. O Brasil também precisa ser alcançado pelos africanos, né? Quando nós olhamos o povo africano,
aquele amor contagiante, aquela adoração contagiante. Muita gente olha para a África e olha com um olhar de pobreza, pobreza financeira. Na verdade, eles olham para nós com um olhar de pobreza espiritual. Eu lembro que um pastor falou assim: nós estamos orando por vocês, africanos, porque vocês não têm nada, né? Vocês estão vivendo uma miséria. E um pastor africano responde para ele dizendo assim: olha, não precisa orar por nós, porque nós já temos tudo o que precisamos. Nós que estamos orando por vocês, porque vocês têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, vocês estão sem vidas, estão sem Espírito Santo, vocês precisam ser despertados para a chama missionária. Eu creio que Deus está levantando muitos africanos para levar o amor de Jesus às outras nações. Isso inclui o Brasil, as Américas, a Oceania. Glória a Deus pelos africanos, somos. Deus abençoe. Depois coloque aqui, se você for de algum país africano, coloca aqui para nós. Moisés Nascimento, quem não vive para servir, não serve para viver, isso mesmo. Lucas, missão é responsabilidade da igreja delegada por Cristo, que recebeu toda a autoridade. Manda um beijo para a galera de Santana, pastor. Tá mandado um beijo, Santana. Vamos passar para um segundo tema aqui. No capítulo 10, versículo 2 de Lucas, capítulo 10, versículo 2, a Bíblia diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da plantação que mandem obreiros para fazerem a colheita. Ou seja, Jesus nos ensina para orarmos pelos trabalhadores que são poucos e a seara é grande. Ou seja, temos um grande problema ou um grande pecado aqui da igreja. Temos uma seara que é grande e poucos trabalhadores. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos levantar. E Jesus falou assim: não ore pela seara. Gente, não ore pela seara. Ouça as palavras do mestre. Não ore pela seara. Por quê? Porque a seara já está preparada, a seara já está branca para a colheita. Mas poucos são os trabalhadores. Então, foque as suas orações para os trabalhadores que são poucos, para que eles sejam despertados. E coloquem um arado e morram para si. Sabe, não fique pensando em namoro, em coisa e tal. E, gente, pensa em colocar a mão no arado e não olhar para trás. Porque não adianta falar mal da igreja. Presta atenção, não fale mal da igreja de Cristo. Que como diz lá em Efésios, que a igreja de Cristo ela é imaculada, é irrepreensível e pura. Né? Não fale, não julgue a igreja, porque Jesus ele tem ciúmes da sua noiva. Então não fale da igreja de Jesus. Se for para falar, fale das denominações. Que Jesus não veio para salvar uma denominação, uma placa. Jesus veio para salvar, levar a sua noiva. Jesus não vai levar a igreja Reino, a igreja Monte Sião, a igreja não sei o que, vai levar a noiva dele. Então, vamos orar pelos trabalhadores que são poucos. Onde estão os trabalhadores? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que clamam, que são a voz profética, que irá preparar o caminho da volta de nosso Senhor Jesus? Eu creio que Deus está levantando uma geração com uma voz profética que vai preparar o caminho da volta do nosso Senhor Jesus. Está mais próximo do que você possa imaginar, irmãos. Os sinais já estão apontando nos céus e na terra. Então, ore pelos trabalhadores. Onde estão os trabalhadores? Será que você está batendo só o cartão lá na tua igreja e está cumprindo um dever, ou você está fazendo porque você ama, né? Então, tudo que é feito na igreja precisa ser feito com amor. Se não tiver amor, é melhor que você não faça nada. Porque Marta e Maria são dois exemplos de avivamento e exemplo de religiosidade, de tarefas, aquela questão do diabo colocando muita atividade sobre a igreja. Vamos fazer evento, vamos fazer programas, vamos fazer aquilo outro e matando a vida devocional da igreja, a vida de oração, de comunhão. Olha só que interessante. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, quem convidou Jesus? Não foi Maria, foi Marta. E Marta, como toda mulher, gosta de ter sua casa limpinha, arrumadinha, cheirosinha, não é verdade? Então ela foi o que ela fez, foi arrumar a casa e preparar um rango para Jesus. Mas quando Jesus entrou na casa, era para ela ter parado tudo o que ela estava fazendo. Não era tempo de fazer, era tempo de aprender, de estar em comunhão. Foi o que Maria fez. E Maria chegou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, ouvir aquilo que o mestre tinha a dizer. E Marta continuou fazendo lá as coisas.
E de repente ela chama a atenção de Jesus, dizendo: Senhor, peça para que Maria venha me ajudar. Eu estou aqui fazendo as coisas, suando, fazendo a comida, estou preparando um rango para nós aqui, mas Maria está de braços cruzados, sentada aos teus pés, então, por favor, faça alguma coisa. Marta, era para ter... E aí Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você se preocupa com tantos afazeres que esqueceu, que você está tão afadigada, tão cansada, que Maria escolheu a melhor parte. Por muitos anos, a igreja, e até mesmo eu já ensinei que quem quer ser Maria? Todo mundo levanta a mão. Quem quer estar aos pés de Jesus? Todo mundo, né? Todo mundo, muito bom. Mas Jesus não estava rejeitando o serviço de Marta. O serviço de Marta era extremamente importante. Mas o que era para ter sido feito com amor, ela começou a murmurar e ela começou a se irritar. E aí Jesus fala assim: Marta, o seu serviço é importante, mas do jeito que você está fazendo é melhor. Para o que você está fazendo, Marta. Vem cá nos meus pés. É tempo de comunhão, tempo de relacionamento. Aí volta a fazer o que você precisa fazer. Então nós precisamos discernir isso, irmão. Missão integral é para o homem todo, né? Existe a teologia da missão integral. Eu não sou muito a par desse assunto, mas outra oportunidade a gente fala. Eu vou estudar mais sobre isso, aí eu falo com calma. Os irmãos aqui de Guarujá, Alan Quaresma, Carlos César, bênção demais, irmãos. Vamos lá. Obediência, outro ponto, obediência à grande comissão. Jesus, ele comissionou seus discípulos ao maior chamado aqui na terra. Qual é? Ir e pregar o evangelho e fazer discípulos. Deus, ele chamou a igreja para pregar o evangelho a todas as nações. Lembrar especialmente dos pobres, né? E agora eu estou falando de pobre financeiramente também. E ministrar as suas necessidades. Mas nós não podemos parar nas necessidades das pessoas. Nós fomos chamados para repartir, a igreja foi chamada para repartir, para que não haja nenhum necessitado. Se há um necessitado dentro da tua igreja, eu falo uma coisa para você: a sua igreja não está exercendo missão local, né? Porque a Bíblia fala que para que não haja nenhum necessitado. Eu vim de uma igreja onde eles estavam mais preocupados com números, com os dízimos e as ofertas, e tinha gente passando fome dentro da igreja. Então, precisamos nos atentar a isso. Eu não estou afrontando, tá, irmão? Isso aqui tudo é um confronto que nós estamos recebendo do Senhor. E precisamos nos doar sacrificialmente, servindo com praticidade, né? Isso significa que sacrifício vivo. Nós fomos chamados para sermos um sacrifício vivo para o Senhor. Sacrificar o nosso tempo, sacrificar os nossos dons, talentos e fazer uma oferta ao Senhor. Não estou falando que eu já vi muitas igrejas falando assim: tem que fazer um sacrifício de oferta, fazer um desafio com Deus. Esquece essas balelas aí, tá, irmão? Isso aí é doutrina de demônio. E este ministério da grande comissão é uma manifestação do coração do Senhor e faz parte essencial do reino de Deus. Existem várias passagens a respeito disso. Então, obediência à grande comissão. Nós precisamos obedecer à grande comissão do nosso Senhor. Outro ponto, nós já falamos muito sobre isso aqui, mas vou frisar um pouco mais: igreja missionária. Nós cremos que a igreja ela precisa preparar e enviar missionários em tempo integral através de suas profissões e em suas áreas de influência. Ou seja, use o seu trabalho, irmão. Use a sua profissão. Use o lugar onde você está para manifestar o reino de Deus. Onde houver pessoas, ali é um campo missionário, né? Aos lugares precisa de pessoas preparadas. E outra coisa, Deus ele não vai escolher as pessoas capacitadas. Primeiro, Deus escolhe as pessoas disponíveis e vai capacitando elas para que elas cumprem com o ID do Senhor, né? E são pessoas que precisam ser preparadas, enviadas não somente no contexto do Brasil, mas fora do Brasil, contexto urbano. Urbano, como nós vivemos em centros urbanos, como no meu caso, cidade de São Paulo, existem muitos desafios pela frente. É uma cidade que cresceu de forma desordenada, muito bagunçada, e existe uma grande desigualdade social em vários aspectos. Há muitos moradores de rua, muitas prostitutas, muitas comunidades, periferias, criminalidade, cada vez mais aumenta o índice disso tudo. Eu creio sim que Deus levanta pessoas, discípulos, missionários para alcançar os ricos,
né? E eu entendo que nós precisamos ensinar os ricos a não serem opulentos. O que é opulentos e avarentos? Amor ao dinheiro, para que eles não se apeguem ao dinheiro, para que esses ricos entendam o princípio da mordomia cristã, de usar os seus recursos para os propósitos da igreja, para abençoar o pobre, para ajudar o pobre em todos os aspectos, seja ele social, econômico, intelectual. Então, ricos, se tem algum rico me ouvindo aí, use suas riquezas para missões, invista em missões. E nós precisamos, contexto urbano tem muita necessidade, irmão. Tá terrível o negócio. Tem muito trabalho para ser feito, muito mesmo. Eu tenho orado muito ao Senhor, tenho suado muita camisa, orando, Senhor, manda trabalhadores para os centros urbanos das cidades espalhadas pelo mundo. E quando nós falamos também de missões no contexto transcultural, ou seja, é fora da sua cultura, né? Pode ser um quilombola, pode ser um índio, pode ser um pessoal do sertão, enfim, tudo que não faz parte da sua cultura local é transcultural. Não necessariamente até os confins da terra em outra nação. Confins da terra pode ser até mesmo o seu vizinho, né? Que é de uma outra cultura, não vive da forma como você vive. Enfim, se alguém não concordar com o que eu estou falando, por favor, pode postar aí. Com a unção do Espírito Santo, ou seja, tudo que nós fazemos precisa haver a unção, a autoridade do Espírito Santo para estabelecer e manifestar o reino de Deus através dos propósitos da igreja, né? Serviço, adoração, comunhão, pregação do evangelho e por aí vai. Agora, outro ponto, que é os propósitos da igreja. A igreja é o principal instrumento de Deus para cumprir com seus propósitos, né? Jesus fundou a igreja. E a Bíblia fala que Jesus costumava ir à igreja ao sábado. Quando alguém fala assim, isso também é para as pessoas que vão para a igreja como se estivesse visitando Jesus na prisão, e como também para o pessoal que é desigrejado, que olha para a igreja como uma instituição falida, é uma empresa, etc. e tal. Quem fundou a igreja, irmão, foi Jesus. E a igreja existe para cumprir com os propósitos do reino de Deus. E quando eu falo de igreja, não estou falando de estrutura, estou falando de pessoas. Então, a Bíblia fala desde o início que não é bom que um homem viva só. Ele está falando especificamente da mulher, mas também a igreja, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja quando há uma unidade de pessoas. O que é igreja? Igreja eclesia. É um encontro de pessoas que são transformadas, foram redimidas pelo evangelho. E isso faz com que a igreja precisa trazer os não cristãos, os perdidos, para o seu convívio, para que elas vejam como é o coração da igreja, né? E propósito para capacitar os santos. A igreja ela existe para capacitar os santos para a obra ministerial. Deus deu à igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós também afirmamos acerca do sacerdócio de todos os crentes, aí a importância de cada cristão e se juntarem estar envolvido ativamente numa comunidade local de santos. Ou seja, todos nós fomos chamados para estarmos envolvidos ativamente numa comunidade local. Então, irmão, quero te encorajar. Você que olha para a igreja como um local apenas de reunião, vou só no culto domingo e não quero me envolver com nada, irmão, pelo amor de Deus, se envolva com os propósitos da igreja. Se você não está satisfeito com a sua igreja, ore, fale com seus líderes, e se não adiantar, procure outra igreja, irmão. Procure uma igreja que viva o reino de Deus, que prega o evangelho como é para ser pregado. Nós não podemos relativizar a palavra para agradar o mundo, só por causa do pragmatismo que está acontecendo nas nações, sucesso do pragmatismo. Se você não está satisfeito, como diz Paul Washer, né? Não procure uma igreja perto da tua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Então, eu já fui em várias igrejas onde ministrei para uma igreja, para uma congregação, e depois ministrei para os líderes. E os líderes não mudam. Se os líderes não mudam, a igreja não muda, porque a igreja é reflexo da liderança. Então, nós precisamos
de uma liderança que levantem-se os líderes dessa nação, os líderes dispostos a pregar o evangelho de Cristo Jesus. Vamos lá. Agora, vamos às perguntas aqui do pessoal. Moisés Nascimento, o que você acha de uma igreja com uma placa de missionário e não faz missões? Eu não acho nada. Se a placa não resolve nada, como diz lá em Apocalipse, né? Você tem fama de estar morta, você tem fama de estar viva, você tem placa de avivamento, você tem placa de reino, você tem placa de missões, mas não vive missões, você está morto por dentro. A vida da igreja não é fora, a vida da igreja é dentro. É onde bate, onde pulsa o coração, né? Qual é o propósito do coração? Bombear sangue para os membros, para que os membros não atrofiem. Então a igreja precisa fazer missões para não atrofiar dentro dela. O sangue, né? O coração bombeia, né? Que a igreja bombeia o sangue para alcançar os membros do corpo, para que o membro do corpo não fique atrofiado, fica gangrenado e vai precisar cortar, né? Tem pessoas que são... igual, já viu uma pessoa que arrancou o braço? Quem já conversou com uma pessoa que já arrancou o braço? Ela, quando arranca o braço, ela está sem o braço, mas ela tem a mesma sensação, como se o braço dela estivesse lá. Ela coça, sente os dedos mexendo, ela tem a sensação de que o braço pertence ao corpo, mas o braço não está lá. Muita gente está assim na igreja, né? Tem a sensação de pertencer ao corpo, mas foi amputado. Então você precisa fazer parte do corpo da igreja, é importantíssimo. Vamos lá. Amanda Santos Lima, Paz, vocês têm alguma capacitação para missionário, alguma para indicar? Ó, irmãos, tem vários, tem o Íris Fortaleza dos nossos irmãos, é a que eu mais indico, né? Nós estamos nos organizando também para fazermos uma escola de missões aqui no estado de São Paulo, ou um retiro de missões. Brevemente nós iremos divulgar para capacitação missionária, tanto no contexto urbano como no contexto transcultural. Fica atento às redes sociais, os nossos canais de divulgação, que em breve nós iremos postar algo do tipo. Michel Bernardo, creio que temos que ser como Maria ou Marta, buscar o direcionamento de ter tempo para a obra e tempo de estar aos pés de Jesus. Isso mesmo, Michel. Pastor, fala mais um pouco sobre a situação de matar. Coloca um pouco... coloca mais objetivo, André, que eu não consegui entender. Amanda Santos, pastor, fala um pouco sobre capacitação de um missionário. Tenho sentido muita dificuldade para encontrar meios de capacitação. Bom, existem escolas de missões, né? A que eu mais indico atualmente é o Íris Fortaleza, dos meus amados irmãos Herbert, que fundou junto com o Andrew, e na liderança hoje está o Luan, está o Bruno Teixeira. E vai ter escola de missões lá, começa em março. São 3 meses de escola de missões e 2 meses prático. Christian, se fomos chamados... Christian Santos, amado irmão. Se fomos chamados para o ID, por que muitos desprezam o trabalho missionário? É porque não queima no coração. Jesus ele não permitiu que Jesus transformasse ele por completo, né? Precisa haver renúncia. Quanto maior for a renúncia, maior é a intimidade, maior é o desprendimento, maior é o cumprimento da obediência à grande comissão. Jonathan Bonfim, passos práticos para começar uma missão local, bairros e ruas. Primeiro passo, irmão, oração. Passa um tempo em oração, em jejum, junta uns caras aí que tem o mesmo pensamento que o seu, e passa um tempo em oração, em adoração, e aí o Espírito Santo vai ministrar e vai dar direção para vocês o que vocês precisam fazer. Se for para fazer célula, amém. É uma forma da igreja local é um trabalho missionário também, tá, irmão? E células, se for bater de casa em casa, falar do amor de Jesus, amém. Faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa. Vamos lá. Quem tem mais perguntas aí para fazer? Quem tiver pergunta, pode mandar aí. Enquanto vem as perguntas, eu quero falar uma coisa interessante que me veio à mente agora. Um dos princípios de missões
Bom, por exemplo, nós não podemos adulterar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma pregada por Jesus, atravessou séculos e chegou nos dias de hoje. A palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. Ela não muda diante de séculos, diante das culturas. Ela não, e também a gente não pode relativizar, ela é absoluta. A palavra de Deus é o nosso guia, a nossa principal, principal não, é a nosso manual de vida, como alguns dizem. Né? Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a semente do evangelho. Mas nós precisamos entender o campo missionário, o campo, a terra, onde será semeada essa semente. Então, por exemplo, você tem uma semente de uva, e qual é o clima, qual é o terreno, qual é o local no Brasil propício para o crescimento de uma videira? No sul do Brasil, que é um lugar frio. O clima e a terra são apropriáveis ao plantio dessa semente de uva. Agora, se você pegar essa mesma semente e plantar lá nos nossos amigos, irmãos do Ceará, semente de uva, vai nascer alguma coisa? Vai criar raízes, gerar frutos? Não vai. Porque o terreno é outro. Por mais que a semente seja a mesma, o terreno é outro. Então, dentro do campo missionário, nós precisamos conhecer o terreno, o campo, a terra onde será semeada, lançada essa semente. Então, se você tem um chamado para ir para fora do Brasil, você precisa conhecer a cultura, precisa conhecer o local, precisa conhecer a terra para lançar essa semente. Se você conhece, precisa conhecer as pessoas que você vai se comunicar, que você vai transmitir o evangelho. Pregar o evangelho não é... Muita gente pensa, eu quero transmitir o evangelho, eu não quero falar nada, eu só quero transmitir o evangelho com atitudes. Eu creio também, mas não é só isso. O evangelho ele é pregado com palavras e é pregado com ações, com os dois. Fala um pouco da diferença da sodalidade e da modalidade, como vão andar em conjunto. Eu não sei o que é sodalidade, irmão. O que é sodalidade? Coloca para mim aí. Rafael Oliveira. Manuel Neves. Esse ano lá na minha célula estamos pensando em ir pelos locais carentes aqui mesmo no bairro, levando lanche para as crianças e distribuindo folhetos bíblicos. É uma forma, se essa é a forma que o Espírito Santo ministrou no coração de vocês, amém. Né? Quando ele é feito com verdade, por isso que, por exemplo, quando nós lemos João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma diferença entre pregar com autoridade e pregar algo sem autoridade. Pregar com autoridade é pregar aquilo que se vive, ele carrega uma verdade dentro do coração dele. Ele pode falar da forma mais simples possível, mas quando ele fala, aquilo queima o coração das pessoas. Como nós vemos muito em igrejas pentecostais, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele grita, sapateia, rodopia e não mudou nada. Porque ele não carrega uma verdade, aquilo para ele não é uma verdade. Por mais que ele saiba de cor e salteado, para ele esse versículo não é uma verdade. Ele vive como se Deus não existisse. Então o que traz transformação é como Jesus, quando as pessoas olhavam para ele e falavam assim, olha, quando esse homem falava, meu coração ardia. E ele pregava como quem tem autoridade, não como os fariseus, não de qualquer forma, né? Outro princípio, Deus não se importa com quanto você faz, com quanto você ora, com quanto você jejua, com quanto você oferta, com quanto tempo você está dentro da igreja. Não é disso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é como você está fazendo. A motivação do coração é o que conta. Quando a nossa motivação está correta, quando o nosso coração está alinhado com o coração e a mente do Senhor, quando nós fazemos, é um respaldo de Deus sobre a vida da pessoa. Pastor, deu algumas sugestões de livros para missionário e qual o livro da Bíblia que mais nos ensina a iniciar uma vida missionária na prática? Amanda Santos Lima. Bom, tem alguns livros muito interessantes que eu já li. Eu vou só indicar os que eu já li, tá? Tem o Pode Falar Senhor, do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. Tem o Homem do Céu, que é o do Rimon Yun. Bom, que eu lembro de memória agora, são esses dois. E a Bíblia, né?
Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Clamor pelas Nações, do mesmo autor também. Quem está me falando aqui, estou ouvindo uma voz que é da minha esposa, me indicando alguns livros. E a Bíblia, né? A Bíblia tem o livro de Atos, as cartas de Paulo, são grandes cartas que falam sobre missões. Moisés Nascimento, infelizmente muitas igrejas perderam a visão do reino, parece que muitos estão na visão de pequenas igrejas, grandes negócios. Pois é, mas isso vai mudar, irmão, isso vai mudar, em nome de Jesus. Maia Gomes, desde quando foi gerado amor por missões em seu coração e como foi que você descobriu isso? Falei no início do vídeo, foi quando eu tive o meu primeiro contato com a minha esposa e ela falava muito sobre missões. Eu falei, mas o que é missões? Missões, né? E ela já tinha feito muitas viagens missionárias e pelo contato, pelo relacionamento que eu tive com ela, primeiro me apaixonei por missões, depois me apaixonei por ela. E a gente caminha junto no ministério. Tá aqui me ouvindo dando risada. E outra coisa interessante também em ministério, em missões, é sempre tornar a sua família participativa, né? A mulher, ela entra para auxiliar o marido, os filhos também precisam se sentir parte do chamado do sacerdote, do homem dentro da casa. Você pode repetir os livros? Posso sim. Pode falar, Senhor, Olin Cunningham, irmão Yun, que é o homem do céu. Tem um clamor pelas nações, que é Oswald Smith. Tem também, nossa, a Bíblia, cartas de Atos, as cartas de Paulo também. Que eu lembro de cabeça são só esses, tá, irmão? Mas numa outra oportunidade eu vou colocar no da cultura, pedir pro pessoal, ou eu mesmo coloco lá no Facebook da Cultura uma lista para vocês, tá bom? A gente já está encerrando, mais 5 minutos a gente encerra, tá bom? A maioria dos seminários teológicos que tenho pesquisado são de tempo integral, Manuel Neves. É complicado para quem já é formado e trabalha para sustentar a família, fora a duração, que dura em torno de 3, 4 anos. Bom, é algo que precisa organizar. Eu tenho 3 filhos, sou casado, e antes de entrar em missões, assim, no sentido de missionário, de plantação de igreja, de pastorear, de discipular, de ir para uma outra cidade e tal, eu entendi o meu tempo, porque eu estava fazendo faculdade e até o 2º ano da faculdade, meu sonho era ser professor universitário e trabalhar em agência. Mas no 2º ano de faculdade, o Senhor mudou esses meus planos. Mas muitos pensam, nossa, vou largar a faculdade, trancar a faculdade e vou fazer missões. Não, mas não foi isso que eu fiz, porque eu sabia que o curso superior iria abrir muitas portas para mim. Mas lá, o tempo que eu estive na faculdade, eu preguei o evangelho, tinha um grupo de discipulados, pessoas que eram formadas por homossexuais, ateus, de todos os tipos, e eles amavam aquele tempo. Quando a gente orava, a pessoa ateia falava assim, olha, a gente pode orar, mas eu não creio, tá, em Deus. Não, mas tudo bem. Então, eu esperei terminar os 2 anos de faculdade, e aí eu organizei algumas coisas, principalmente questão financeira, questão de cabeça, da mente, etc e tal, organizar as coisas, para que aí sim, aí eu entendi o chamado de Deus, eu só esperava o tempo certo, para poder seguir missões em tempo integral, no sentido de, muitos falam, né, viver pela obra, né? Eu vou largar tudo, vou viver da obra. Viver da obra, irmão, não é assim, viver pela fé. Você precisa ter uma palavra de Deus, porque se você não tem uma palavra de Deus, você vai ter que segurar com a força do seu braço. Mas quando é Deus dando uma palavra para você, é Ele quem sustenta. Amém? E eu creio, meu irmão que falou aqui, se Deus te der uma palavra, Ele vai te sustentar em relação à sua família, tá bom? De Jorge, meu irmão, entrei e vi você aqui. Manda um beijão para Eric, pros mim. Te amo, irmão, logo mais a gente se vê. Amém? Mais 2 minutos a gente encerra, tá bom, irmão? Caio Miranda, quando a galera fala sobre missão, é mais trabalho voluntário ou uma parada mais voltada para a conversão das pessoas? Ou essas coisas andam juntas? Andam juntas, né? Andam juntas. Vinícius Oliveira, olá Robert, você esteve em nosso ministério ano passado, Comunidade Cristã Restauração de Santo André, sim, foi um tempo precioso e temos visto nossa igreja despertar para missões, ficamos interessados na escola de missões, acompanhamos, irmãos, fiquem espertos aí, ó, vocês todos
que estão online. Nós iremos divulgar em breve. Estamos nos organizando para isso. Saludos desde Chile, Felipe Poveda Fonseca. Graças, hermanos. Saludo desde Brasil para vocês. Bom, irmãos, obrigado a todos pela primeira transmissão aqui. O primeiro tema foi sobre missões. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma curtida aí, coloca um like. Tô brincando, não sou youtuber, não. Mas quero agradecer a todos vocês que participaram. Divulguem, façam parte, se envolvam. Nós temos a Conferência da Cultura do Reino no final do mês agora, dia 26 a 28 de janeiro. As informações estão no site, nas redes sociais. Participem, serão 3 dias de convocação, onde nós estaremos unidos, buscando ao Senhor, ouvindo aquilo que o Espírito Santo está dizendo para essa geração, para a igreja. Espero que vocês possam participar, vai ser tempos maravilhosos, e nós iremos nos ver brevemente aí, né? E iremos fazer mais lives, e se vocês tiverem sugestões de temas, comentem aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, manda e-mail, manda um sinal de fumaça, manda alguma comunicação para a gente, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que participaram, foi uma bênção maravilhosa. Vamos lá, qual é a relevância da igreja na pós-modernidade? A relevância nós vamos falar na conferência, no RAM. Vou deixar as pessoas um pouco curiosas, mas a gente vai compartilhar isso na igreja, a gente está sem tempo agora, tá bom? Irmãos, Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram e nos vemos no próximo live, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.